Começo do livro de Efésios, versão viva. Efésios capítulo 1. Caros amigos cristãos de Éfeso, sempre leais ao Senhor, quem lhes escreve esta é Paulo, escolhido por Deus para ser mensageiro de Jesus Cristo. Que as suas bênçãos e sua paz estejam com vocês, enviadas por Deus nosso Pai e por Jesus Cristo nosso Senhor. Como louvaremos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu porque nós pertencemos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para lhe pertencermos, por meio do que Cristo faria por nós. Naquela época ele decidiu fazer, nos santos aos seus olhos, sem uma única falta, a nós, que nos encontramos diante dele cobertos com o seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, pelo envio de Jesus Cristo para morrer por nós. E ele fez isto porque quis. Agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa bondade para conosco e pela sua graça derramada sobre nós porque nós pertencemos ao seu muito amado Filho. É tão transbordante a sua bondade para conosco que ele tirou todos os nossos pecados por meio do sangue do seu Filho, por quem somos salvos, e ele derramou abundantemente sobre nós a riqueza da sua graça, pois como ele nos compreende tão bem e sabe o que é melhor para nós em todas as ocasiões. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que ele em misericórdia traçou há muito tempo. Este era o seu propósito: quando o tempo for propício, ele nos reunirá a todos, onde quer que estejamos, no céu ou na terra, para estarmos com ele, em Cristo, para sempre. Além do mais, devido àquilo que Cristo fez, nós fomos oferecidos a Deus como dádivas nas quais ele se compraz, pois como a parte do plano soberano de Deus fomos escolhidos desde o princípio para sermos dele, e todas as coisas estão acontecendo tal qual ele decidiu desde o princípio do mundo. O propósito de Deus nisto era que louvássemos a Deus e dessemos glória a ele por ter feito estas coisas poderosas por nós, que fomos os primeiros a confiar em Cristo. E por causa daquilo que Cristo fez, todos vocês também, que ouviram a boa nova sobre a maneira de ser salvos e confiaram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido a todos nós, os cristãos. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu, e o sinal do Espírito sobre nós significa que Deus já nos comprou e que ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é justamente mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. É por isso que, desde que eu soube da fé firme que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que sentem pelos cristãos de toda parte, nunca deixei de dar graças a Deus por vocês. Oro constantemente por todos vocês, pedindo que Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que ele fez por vocês. Oro para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam ver alguma coisa do futuro que ele os chamou a partilhar. Quero que vocês compreendam que Deus enriqueceu porque nós, que somos de Cristo, fomos dados a ele. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo o grandioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer outro rei, governador, ditador ou líder. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro, seja neste mundo, seja no mundo futuro. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e fez o cabeça da igreja, que é o seu corpo, repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda parte. Efésios capítulo 2. Antigamente vocês estavam sob a maldição divina, condenados eternamente por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram bem iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes a Satanás, o poderoso príncipe do poder dos ares que está operando agora mesmo no coração daqueles que estão contra o Senhor. Todos nós costumávamos ser tal qual eles são, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós, e estávamos debaixo da ira de Deus tal como todos os demais.
Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu de volta a nossa vida quando levantou Cristo dentre os mortos. Somente por sua misericórdia imerecida é que nós fomos salvos e nos levantou da sepultura para a glória juntamente com Cristo, onde estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, tudo por causa daquilo que Cristo Jesus fez, e agora Deus pode sempre nos mostrar com exemplos de como sua bondade é riquíssima, como é revelado em tudo, quanto ele fez por nós por intermédio de Jesus Cristo. Devido à sua bondade é que vocês foram salvos, mediante a confiança em Cristo e até a própria fé em Jesus não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus também. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto nenhum de nós pode obter qualquer mérito por isto. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, e muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram pagãos, e de que eram chamados de ímpios e impuros pelos judeus, mas os corações deles ainda eram impuros também, embora eles se submetessem às cerimônias e aos rituais dos piedosos, porque eles se circuncidavam como sinal de piedade. Lembrem-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo, eram inimigos dos filhos de Deus e Ele não prometera nenhum socorro a vocês. Vocês estavam perdidos, sem Deus e sem esperança. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus e, ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Porque o próprio Cristo é nosso meio de obter a paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus, vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Pela sua morte ele acabou com o ressentimento rancoroso que havia entre nós, provocado pelas leis judaicas que favoreciam os judeus e excluíam os gentios, pois ele morreu para anular todo aquele sistema de leis judaicas. Depois, ele tomou os dois grupos que se opunham um ao outro e os fez parte dele mesmo, assim, ele nos combinou, para tornar-nos uma nova criatura, e finalmente houve paz. Como membros do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus. E assim, finalmente, a rixa se acabou na cruz. E ele trouxe esta boa nova da paz, a vocês, os gentios, que estavam tão longe dele, e a nós, os judeus, que estávamos perto. Agora todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós podemos ir a Deus o Pai com a mesma ajuda do Espírito Santo. Agora vocês já não são mais estrangeiros no céu, mas sim membros da própria família de Deus e cidadão do país de Deus, e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora, os apóstolos e os profetas, e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como partes de um templo a Deus, belo e em constante crescimento. E vocês também são unidos a Ele, e uns aos outros, pelo Espírito, e formam parte desta morada de Deus. Efésios capítulo 3. Eu, Paulo, servo de Cristo, estou aqui na prisão por causa de vocês, por pregar que vocês, os gentios, são uma parte da casa de Deus. Não há dúvida que vocês já sabem que Deus me entregou este trabalho especial de mostrar o favor divino a vocês, os gentios, como antes mencionei ligeiramente em uma de minhas cartas. O próprio Deus me mostrou este seu plano secreto, que os gentios também estão incluídos na sua bondade. Digo isto para explicar-lhes como é que eu estou a par dessas coisas. Nos tempos antigos Deus não fez o seu povo participante deste plano, agora, porém, Ele o revelou através do Espírito Santo aos seus apóstolos e profetas. E este é o segredo, que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus, uns e outros são convidados a pertencer à sua igreja, e todas as promessas divinas de bênçãos poderosas por meio de Cristo valem para ambas as raças quando aditam a boa nova a respeito de Cristo e de que Ele fez por eles.
Deus me concedeu o privilégio maravilhoso de contar a todo o mundo este plano dele, e me deu o seu poder e uma capacidade especial de fazê-lo bem. Imaginem só. Embora eu nada tivesse feito para merecê-lo, e ainda que eu seja o cristão mais inútil que há, ainda assim fui escolhido para ter esta alegria especial de falar aos gentios da alegre nova dos tesouros infindáveis acessíveis a eles em Cristo, e para explicar a todos que Deus é Salvador dos gentios também, tal como aquele que fez todas as coisas planejou secretamente desde o princípio. E para quê? Para mostrar a todas as forças do céu como Deus é perfeitamente sábio, quando elas virem toda a sua família, judeus e gentios, reunida em sua igreja, tal como ele sempre planejara fazer por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora podemos entrar sem medo nenhum da presença de Deus, seguros da sua alegre acolhida quando formos com Cristo e confiarmos nele. Portanto, eu lhes peço que não percam o ânimo com o que estão fazendo comigo aqui. É por vocês que eu estou sofrendo e vocês devem sentir-se honrados e amados com isso. Quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra, que de seus recursos gloriosos e limitados ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior dado pelo seu Espírito Santo. E oro para que Cristo se sinta mais e mais à vontade em seus corações, morando em vocês à medida que confiarem nele. Que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus, e que possam ser capazes de sentir e compreender, como devem todos os filhos de Deus, quão extenso, quão largo, quão profundo e quão alto é, na realidade, o seu amor, e por si mesmos experimentar este amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem o poderão conhecer ou compreender completamente, e desta maneira, finalmente, vocês ficarão repletos do próprio Deus. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder operando em nós é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A Ele seja dada glória por todo sempre, pelos séculos sem fim, por causa de seu plano soberano de salvação para a Igreja por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 4. Eu lhe suplico, eu, um prisioneiro aqui na cadeia por estar servindo ao Senhor, que vivam e comportem-se de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas quanto estas. Sejam humildes e amáveis. Sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros por causa do amor entre vocês. Procurem sempre ser juntamente guiados pelo Espírito Santo, e assim vivam em paz uns com os outros. Nós somos todos membros de um só corpo, temos o mesmo Espírito, e todos fomos chamados para o mesmo futuro glorioso. Para nós há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e todos nós temos o mesmo Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós, vivendo através de todos os nossos membros. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós, qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. O salmista nos fala a este respeito, pois diz que quando Cristo voltou triunfalmente ao céu, depois da sua ressurreição e vitória sobre Satanás, concedeu generosos dons aos homens. Notem que diz que ele voltou ao céu, isto significa que primeiramente ele desceu das alturas do céu, até bem embaixo, as regiões mais inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu de volta, a fim de que pudesse encher consigo mesmo, em toda parte, todas as coisas, desde as mais humildes até as mais importantes. Alguns de nós recebemos um talento especial como apóstolos, a outros ele concedeu o dom de serem capazes de pregar bem, alguns têm a habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo, as ajudando a crer nele como seu Salvador, outros, ainda, têm o dom de cuidar do povo de Deus, como um pastor faz com seu rebanho, e dirigi-lo e ensiná-lo nos caminhos de Deus. Por que é que ele nos dá estes talentos especiais para fazermos melhor determinadas coisas?
é que o povo de Deus estará mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para Ele, edificando a igreja ao corpo de Cristo, e elevando a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos creiamos do mesmo modo quanto à nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos amadurecidos no Senhor. Sim, crescermos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente nos mentiu, e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais, e de todas as maneiras, semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a Igreja. Sob sua direção o corpo inteiro se ajusta perfeitamente, e cada um dos membros em sua maneira particular auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo saudável, está em crescimento e cheio de amor. Então, eu lhes digo isto, falando pelo Senhor, não vivam mais como os não salvos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas, eles estão muito distantes da vida de Deus porque fecharam a mente contra Ele, e não podem compreender seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado, e se entregaram a práticas impuras. Eles não se detêm diante de nada, e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam dele as verdades relacionadas com ele, então se desfaçam dessa velha natureza má, o velho eu que era parceiro nos seus maus caminhos, completamente apodrecida, cheia de imoralidade e engano. Agora suas atitudes e os seus pensamentos, tudo deve estar constantemente mudando para melhor. Sim, você deve ser uma pessoa nova e diferente, santa e boa. Se vista desta nova natureza. Deixem de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros uns dos outros e quando mentimos uns aos outros estamos fazendo mal a nós mesmos. Quando estiverem irados, não pequem alimentando seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha com vocês ainda irados, resolvam isso logo, porque quando vocês estão irados oferecem um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. Se alguém anda roubando deve parar com isso e começar a utilizar suas mãos para fazer trabalho honesto, a fim de poder dar a outros que estejam necessitados. Evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando, e o que resulte em bênção para eles. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo como vocês vivem. Se lembrem que é Ele quem garante que vocês estarão presentes naquele dia quando a salvação do pecado se completar. Deixem de ser mesquinhos, irritados e mal-humorados. As contendas, as palavras ásperas e a antipatia pelos outros não devem ter lugar na vida de vocês. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, se perdoando mutuamente, tal como Deus os perdoou por vocês pertencerem a Cristo. Efésios capítulo 5. Sigam o exemplo de Deus em tudo, quanto fizerem, tal como uma criança muito amada imita seu pai. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para ele como suave perfume. Que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês. Que ninguém seja capaz de acusá-los de qualquer dessas coisas. As histórias sujas, a conversa indecente e as brincadeiras inconvenientes, estas coisas não são para vocês. Ao invés disso, relembrem uns aos outros a bondade de Deus, e sejam agradecidos. Podem estar certos disto, o reino de Cristo e de Deus nunca será de ninguém que seja impuro ou ganancioso, pois a pessoa gananciosa, na realidade, é uma idólatra, ama e adora as coisas boas desta vida mais do que a Deus. Não se deixem enganar por aqueles que procuram justificar estes pecados, porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que os praticam. Não andem nem mesmo na companhia de tais pessoas.
Porque, embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio da luz que vem do Senhor, e na conduta vocês devem demonstrá-lo. Por causa desta luz que tem no íntimo, vocês deveriam fazer somente o que é bom, o que é direito e o que é verdadeiro. À medida que prosseguirem na vida, aprendam aquilo que agrada ao Senhor. Não participem dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas, ao invés disso, denunciem publicamente e reprovem esses prazeres. Seria vergonhoso até mencionar aqui esses prazeres das trevas aos quais os ímpios se entregam. Mas quando vocês os denunciam publicamente, a luz brilha em cima e faz aparecer o pecado deles, e quando eles virem como andam realmente tão errados, alguns deles podem até tornar-se filhos da luz. É por isto que Deus diz nas Escrituras: desperte, dorminhoco, e levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará você. Não sejam insensatos, sejam sábios, aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, os dias atuais são difíceis. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não bebam muito vinho, porque muitos males se encontram nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por ele. Conversem muito uns com os outros a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos sacros e louvando ao Senhor com canções no coração. Sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Honrem a Cristo pela submissão de uns aos outros. Vocês, esposas, devem ser submissas à liderança de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor, porque o marido toma conta da esposa da mesma maneira como Cristo toma conta do seu corpo, que é a igreja. Ele deu a sua própria vida para cuidar dela e ser seu Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem obedecer de bom grado a seus maridos em tudo, tal como a igreja obedece a Cristo. E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando morreu por ela, para fazê-la santa e pura, lavada pelo batismo e pela palavra de Deus, a fim de que ele pudesse dar-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha, ou ruga, ou qualquer outro defeito, mas sem santa e sem nenhuma imperfeição. É assim que os maridos devem tratar suas esposas, as amando como a partes de si próprios. Porque uma vez que um homem e sua mulher são agora um só, o homem está realmente fazendo um favor a si mesmo, e amando a si mesmo, quando ama sua esposa. Ninguém odeia seu próprio corpo, mas cuida dele com todo o amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja do qual nós todos somos membros, que o marido e a esposa são um só corpo. Prova-se pela Escritura que diz: um homem deve deixar seu pai e sua mãe quando se casa, a fim de que possa estar perfeitamente unido à sua esposa, e os dois serão um só. Eu sei que isto é difícil de compreender, porém é uma ilustração do modo pelo qual somos membros do corpo de Cristo. Portanto, eu torno a dizer: um homem deve amar sua esposa como a parte de si próprio, e a esposa deve cuidar de respeitar profundamente o marido, obedecendo, elogiando-o e honrando-o. Efésios capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais. Esta é a atitude correta que vocês devem tomar, porque Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Respeite seu pai e sua mãe. Dos 10 mandamentos de Deus, este é o primeiro que termina com uma promessa. E esta é a promessa: se você respeitar seu pai e sua mãe, você terá uma vida longa e cheia de bênçãos. E agora uma palavra de vocês, pais. Não vivam repreendendo e irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos piedosos. Escravos, obedeçam a seus senhores, sejam solícitos em lhes dar o melhor de vocês mesmos. Prestem-lhes o serviço como fariam a Cristo. Não agradem ao seu senhor enquanto ele está vigiando, para depois relaxar quando não estiver olhando. Trabalhem alegremente com ardor, como se estivessem trabalhando para Cristo, fazendo a vontade de Deus de todo o coração. Lembrem-se de que o Senhor lhes pagará cada coisa boa que fizerem, quer vocês sejam escravos, quer sejam livres.
E vocês, senhores de escravos, devem tratar direito os seus escravos, tal como eu disse a eles que tratassem vocês. Não estejam ameaçando-os o tempo todo, lembrem-se de que vocês mesmos são escravos de Cristo, vocês têm o mesmo amo que eles, e ele não tem preferidos. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar e, quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso vocês necessitam do cinturão forte da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazer-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as flechas ardentes disparadas por Satanás contra vocês, e precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem o tempo todo. Peçam a Deus qualquer coisa que esteja de acordo com os desejos do Espírito Santo. Argumentem com ele, fazendo-o lembrar-se das necessidades de vocês, e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Orem por mim também e peçam que Deus me dê as palavras exatas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do Senhor enquanto lhes explico que a sua salvação é também para os gentios. Eu estou na prisão agora por pregar esta mensagem vinda de Deus. Mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é o meu dever. Tíquico, que é um irmão muito amado e cooperador fiel na obra do Senhor, dirá a vocês tudo a respeito de como estou passando. Estou enviando-o a vocês justamente para esse propósito, para que vocês saibam como estamos e fiquem animados por meio das suas informações. Que Deus lhes dê paz, meus irmãos cristãos, e amor, além da fé proveniente de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a bênção de Deus estejam sobre todos quantos amam sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo. Com estima, Paulo.